Quero conversar, quero abrir o programa de hoje falando com o senador. Antes eu quero cumprimentar o senador Nelson Trade, porque ele está dando conta do recado. Eu sabia que ele ia ser um grande senador, porque ele foi um grande deputado, foi um grande prefeito de Campo Grande, e não poderia ser diferente no exercício de uma função tanto importante como o Senado. Então, ele é um dos senadores do Brasil, né, que mais se destaca exatamente pelo trabalho que ele tem realizado. Ele é um senador de resultado. Edson, eu estou ouvindo aqui um áudio repetido, né? Repetido, um eco, né? Eco. Ao retorno do senador. Senador, está muito alto o seu retorno. Bom, então tá bom. Agora melhorou. Quero inicialmente cumprimentar o senador. Bom dia, senador. Satisfação tê-lo. Depois de algum tempo a gente não se encontra, né? Mas eu tenho acompanhado ativamente, com muito interesse, o desempenho do seu trabalho no Senado. Bom dia. Muito bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui na Via Morena, um canal de comunicação realmente bastante ativo, que leva a boa informação e a boa notícia para os telespectadores, para os internautas. Estou muito feliz de estar conversando com você, um amigo de longa data, não só da política, como também das nossas atividades profissionais. Senador, eu vou começar fazendo uma pergunta. Se eu podia baixar, senador, seu áudio, seu retorno, está muito alto. Está muito alto aqui, baixa, que tem um rapaz aqui que cuida para mim. Aí, baixou. Tá bom? Melhor? Agora tá bom. Melhorou? Agora tá bom. Melhorou, tranquilo. Agora tá. Você tá ouvindo aí? Tá me ouvindo tranquilo? Tá. Estou te ouvindo. Vou tomar meu cafezinho aqui, ó. Isso, toma, enquanto eu faço a pergunta. Eu vou mostrar para o senhor aqui duas manchetes, né? Duas manchetes do Jornal Correio do Estado. Aliás, um assunto que eu já tenho focado aqui com uma certa persistência. Na 23 de janeiro de 2023, aliás, 2025, o Jornal Correio do Estado publicou a seguinte manchete: polêmica do Pix derrete a imagem do presidente Lula em Campo Grande. Aí, no dia 27 deste mês, o mesmo Correio do Estado publica esta manchete: em meio à polêmica nacional, GAECO mostra a força do Narcopix. Nós tivemos uma pequena intercorrência de ordem de conexão, mas já estamos de volta com o senador Nelson Trade. Como houve a pergunta, a minha pergunta foi interrompida, eu vou repeti-la. Senador, duas manchetes. A polêmica do Pix derrete em mais do presidente Lula em Campo Grande. A outra manchete: em meio à polêmica nacional, GAECO mostra a força do Narcopix. Diante dessas duas manchetes, o senhor acha que o Pix deve... Sérgio, deu outra instabilidade aí na sua conexão. Não sei se você está me ouvindo, mas eu acho que o Pix veio para ficar. É igual o aparelho celular. Não tem como você voltar atrás nessa tecnologia. A população absorveu isso, usa isso. Para você ter uma ideia, até as pessoas que muitas das vezes pedem uma ajuda, pedem uma esmola, que está ali no chão, você fala, eu estou sem dinheiro. Aí a pessoa fala, não, mas está aqui meu Pix, passa o Pix para mim. Então é algo que realmente veio para ficar e ele precisa ser cada vez mais otimizado. É a minha avaliação. Pronto. Bom, agora está me ouvindo, né, senador? Bom, o que eu queria saber do senhor é o seguinte: a questão do monitoramento do Pix, né, porque toda a polêmica surgiu em cima do monitoramento. É o prefeito que o governo vai monitorar para poder taxar. Entendeu? O senhor acha que a taxação está explicada que não vai haver? O senhor acha que, diante disso, dessas manchetes que eu mostrei para o senhor, deve ou não ser monitorado pelo governo Pix? Eu não acho que deva ser, não. Você tem outros mecanismos,
Porque tudo isso, Sérgio, tem um objetivo. Eu já tive sentado lá de lá da cadeira, que é do executivo. O objetivo é você arrecadar. Dinheiro público ele vem através da imposição das tarifas, das taxas, dos impostos. Daí o nome, imposto. E o governo está precisando fazer caixa. Todo mundo está vendo isso, que as contas públicas meio que atrapalharam. Agora, fazer uma taxação em cima do pequeno comerciante, do pequeno empreendedor, que Malemar consegue fazer 5.000 reais para poder subsistir, eu não acho certo. Tem que achar um outro mecanismo para que possa fazer com que isso venha a ser considerado. E não dessa forma. Taxar os pequenos, aqueles que movimentam as duras penas 5, 10 mil reais para poder subsistir. Não concordo com essa taxação. Mas, senador, não há taxação. Segundo o que o governo, inclusive, me parece que fez um projeto, um decreto, é, descartando, né, essa questão da taxação. Mas é claro, né, a questão é o controle ou não para evitar, e o senhor tem a ideia, né, para evitar que o PIX, esse instrumento de especial validade e aprovado pela população, seja também, né, utilizado pelo crime organizado. Mas, senador, o senhor, uma das preocupações suas tem sido a questão da BR-163, né? Inclusive o senhor parece que está convocando uma audiência pública para tratar desse assunto. O que aconteceu com a BR-163 que ficou, né, ficou à deriva, aí, ficou fora dos projetos, tanto do governo anterior como deste governo, e parece que não vai ter saída a BR-163. O Mato Grosso resolveu, tomando para si, né, a responsabilidade. E o Mato Grosso do Sul está enrolado nesse onde nós vamos chegar com a BR-163? Será que vai ter saída para a BR-163 ou vai ficar nessa lenga-lenga o tempo todo? Sérgio, a minha proposta é justamente encontrar uma saída. Você sabe do meu jeito de trabalhar, eu sou muito propositivo, sou muito resolutivo. Nós vamos ter, em maio, se não me engano, o leilão da BR-163, da rota da celulose. Isso precisa estar arrumado até lá para poder atrair os investidores, porque isso é importante para o Estado, mas há que se ter um freio de arrumação, de atenção e de cuidado, principalmente próximo às cidades por onde corta a BR-163, no sentido de se evitar acidentes que estão acontecendo frequentemente e que estão tirando vidas de pessoas que, se tivesse a lombada eletrônica, se tivesse a lombada mecânica, que são os quebra-molas, que foram retirados no final do ano passado, talvez não aconteceria. Então, justamente essa audiência é para a gente poder rever algumas questões e garantir mais segurança no ir e vir dessa BR tão importante para o nosso estado, que corta ele de ponta a ponta. O Mato Grosso resolveu o problema estadualizando, né, a duplicação. Não houve. Por que não aconteceu a mesma coisa também aqui no estado de Mato Grosso do Sul? O senhor tem ciência disso? Boa pergunta, Sérgio. Aí é o seguinte: o que preliminarmente a gente levantou é que a BR que corta o Mato Grosso ela é mais viável do que a nossa, porque lá tem um trânsito maior e, ao final da história, aquele que está na concessão, o que importa para ele é o número de veículos que vai para lá e que vem para cá, porque pagam o pedágio. Essa é a nua e crua a verdade. E aí o que houve lá? Houve um entendimento por parte de quem era da concessão com o governo do estado, aquilo que foi já duplicado foi devidamente absorvido, e aquilo que faltava fazer, o governo do estado resolveu fazer. E a partir daí, tomou conta de toda
a BR. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, o que precisa é avançar naquilo que já começou. Parece que menos de 30% só que é duplicado. E quando a gente anda pela BR-163 nos trechos duplicados, a gente vê o quanto que aquilo é benéfico e quanto que é bom. Se você for ver os acidentes que ocorrem na BR-163, praticamente todos eles estão em trechos que não estão duplicados. Então, essa é uma medida que nós temos que buscar e que nós vamos tentar, nessa audiência pública, encontrar caminhos para isso, que não venham onerar o bolso do contribuinte. Senador, eu tenho uma estatística aqui mostrando que a maior parte dos acidentes na BR-163 acontece dentro da zona urbana de Campo Grande, por falta de um anel rodoviário. Seria o caso, por exemplo, das bancadas do Senado, da Câmara de Senhoria, e criar uma emenda de bancada para se construir um novo e definitivo anel rodoviário em Campo Grande? Então, dia desses, passando por ela, eu fui questionado dentro do carro em que eu estava, como que vai ficar o restante que falta para completar o macroanel rodoviário. Porque ele iniciou lá atrás, na época do Juvencio. Juvencio era o prefeito. Aí depois entrou o André Putinelli, ele deu sequência. Depois entrou o Nelsinho Trade, conseguiu levar até ali na saída de Jaraguari. E por ali parou. Então, ele tem uma meia-lua completa. Está faltando só outra parte da lua para você fazer a circunferência toda. E é uma obra necessária. Agora, e será muito mais no futuro. Porque se você observar os bairros que estão crescendo na nossa cidade, essa aí, da saída de Jaraguari, o Jardim Colúmbia, que fica margeando a BR-163, já está lá embaixo já. Então, há que se ter uma atenção. Do lado esquerdo, ampliou-se aquele Alphaville, já foi para o Alphaville 5, na frente do shopping. Então, imagina um número de gente que vai morar por ali. É algo que precisa ser considerado e essa ideia que você deu, eu vou levar numa próxima reunião de bancada para a gente poder ver se prioriza esse trecho final que falta. Senador, com relação à, à posição do Senado, da bancada de Mato Grosso do Sul, do Senado, a sua posição e a da senadora Soraya Tronic são mais ou menos semelhantes. A posição que destoa radicalmente é a da senadora Tereza Cristina com relação à, à isenção ou redução da taxação para produtos alimentícios importados, né? Qual é mesmo a sua posição? O que é que o senhor acha disso? O senhor acha que é necessário o governo tomar essa providência ou não? Sérgio, da mesma forma que a gente atua diante das situações que aparecem na nossa frente. Existe um problema, o aumento do preço dos alimentos. Esse é o problema. E existe uma proposta colocada pelo governo federal: redução dos preços dos alimentos. Como atingir isso? Ainda não veio nada da parte do governo federal até o Congresso. Agora, o princípio que foi colocado, não tem como eu me pôr contra. Porque se tem um aumento do preço do alimento, equivale a uma hemorragia num paciente. O que a gente tem que fazer? Vamos estancar a hemorragia, vamos baixar o preço dos alimentos. Como fazer isso? Então, é isso que nós estamos esperando para chegar lá no Congresso Nacional. Porque essa polarização que existe entre esquerda e direita, muitas vezes atrapalha as coisas, Sérgio. A gente tem que ser objetivo em certas situações. Se o governo está disposto a baixar imposto para reduzir carga tributária e reduzir preço do alimento na ponta, como é que eu vou ser contra isso aí? Então,
Vamos ver a forma que eles vão mandar isso de lá para cá. E vou considerar também ouvir a senadora Tereza. Por quê? Ela é expert nessa área, é uma pessoa que foi ministra da Agricultura e é uma pessoa sensata, equilibrada. Muitas das vezes ela vota propostas lá que os mais radicais da direita não votam. A Tereza não tem isso. Então é importante e é considerável ouvir por que ela está sendo contra. Agora, tudo aquilo que vier para reduzir o preço do alimento, meu amigo, você pode ter certeza que eu vou ser a favor, que eu sou pragmático. Se isso chegar na ponta para a pessoa comprar um saco de arroz mais barato, um pacote de café mais barato, comprar uma mistura mais barata, como é que eu vou ser contra isso, Sérgio? Senador, outro problema que o senhor levantou, e, aliás, a gente tem dado uma certa repercussão, pela importância que tem, a questão do exame do câncer, essa, me parece que é mamografia, que o governo está tentando reduzir o tempo, né, para a prática desse exame de 50, para a faixa de 50 a 69 anos. Você poderia falar sobre esse assunto? Sim, houve uma proposta que está em consulta pública na Agência Nacional de Saúde para permitir e colocar à disposição, principalmente dos planos privados de saúde, o exame de mamografia só a partir dos 50 anos da mulher. Então vamos dizer, a mulher lá está tomando seu banho, ela tem 43 anos. Aí ela sente um caroço no seio. Na mesma hora vem na cabeça dela o quê? Eu vou ter que ver isso, vou ter que fazer uma mamografia. Se essa consulta pública for levada até o Congresso e for aprovada, o plano de saúde dela não vai cobrir essa mamografia. Ela vai ter que esperar chegar aos 50 anos. Isso é um retrocesso, Sérgio. Porque de 40 a 50 anos, 40% dos cânceres de mama comete as mulheres. Uma faixa grande. E desses 40%, 22% leva a óbito. E aí põe a perder tudo aquilo que a gente, desde o início, que a gente, como médico, atua no mercado profissional, bate. É melhor prevenir do que remediar. Eles vão jogar tudo por terra, a cultura de prevenção, que tem que ser tão importante no seio da sociedade brasileira. Vai jogar por terra o Outubro Rosa, para câncer de mama na mulher, vai jogar por terra o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, porque você sabe, esses meses existem para conscientizar as pessoas. Porque se você deixa sem ficar batendo na cabeça dela, dificilmente a pessoa tira um tempo nessa vida corrida para ir no médico para fazer um exame preventivo. Então, é muito importante que isso não passe. E eu vou dizer para você, nós vamos fazer o tudo lá no Congresso para proibir que essa matéria vá para frente. É a justificativa do Ministério da Saúde, do governo, para criar essa restrição, senador? Falta de dinheiro? Sérgio, você acredita que quando eu vi essa notícia eu achei que era fake news? Porque não é possível um negócio desse, cara. Com índice, com estatística que comprova que 40% das pessoas do sexo feminino que tem um tumor no seio tem nessa faixa etária, por que proibir isso? Será que é um lobby dos planos de saúde em cima do governo? Que muitas das vezes isso acontece, mas não é possível. A ministra Nízia, da Saúde, pessoa sensata, uma pessoa sensível. Inclusive, eu já pedi agenda para poder entender isso aí. Porque não adianta você ser só contra pelo contra, mas por que você está propondo isso? Qual que é a razão? Você é mulher, você tem mama. Se você tivesse 43 anos e descobrisse um nódulo, como é que você ia fazer se você paga o seu plano certinho e o seu plano não poder fazer o exame em você? Você vai ter que pagar particular? Quantas pessoas vão deixar de fazer esse exame? Então, muita calma nessa hora. Mas eu tenho a certeza que essa
situação não vai prosperar. O senador, se eu entendi bem, terminei interpretando mal. Quer dizer, essa restrição é feita apenas para atender plano de saúde ou ela também vai para o sistema único de saúde? O que é esse? Explica melhor para nós, detalhe melhor essa proposta do governo. Essa primeira proposta só para os planos de saúde particular. Mas você sabe que para você chegar até uma sala, você tem que passar pela antessala. Então, qual que é o nosso receio? Que nós já levantamos o radar. Se isso for aprovado, pode ser um caminho para também colocar isso em relação ao SUS. Mas eu digo mais para você: é muito difícil, despende muito tempo, é muito complicado. Não é pabuf você conseguir uma mamografia pelo SUS. Primeiro que tem que ter mamógrafo. Segundo que tem que ter pedido do médico, tem que ir para regulação, demora. Você tem uma fila, tem lugar que leva meses, até ano, para você poder fazer esse exame. Muitas cidades do interior, em vez de pedir posto de saúde, em vez de pedir hospital, eles vão lá e pedem aparelhagem. A gente precisa de uma mamografia, a gente precisa de uma tomografia, a gente precisa de aparelho para diálise. Então, a gente tem receio que, se deixar solto essa situação, aprova primeiro para os planos particulares só permitir fazer a mamografia a partir dos 50 e depois que está aprovado nos planos particulares, acaba vindo para a rede pública. Senador, agora falando um pouco sobre as emendas, né? O senhor tem sido, lá no Congresso Nacional, um dos campeões de emendas. O senhor acha que essa abertura dada ao Congresso Nacional não termina, de uma certa forma, interferindo na política do Poder Executivo, na questão de obra, na questão de gerenciamento do próprio orçamento? Como é que o senhor vê essa questão das emendas? O senhor não acha que termina sendo uma espécie de anomalia ou uma espécie de pré-parlamentarismo? Muito inteligente o seu comentário vindo dessa pergunta. Parabéns por esse raciocínio. Isso veio muito da personalidade do presidente da Câmara que está saindo, que é o Arthur Lira. Se você observar, e a gente tem que ser equilibrado, Sérgio, a gente não pode ser radical. Só porque eu estou lá no Congresso, eu não posso perceber as agruras que o Executivo sente. Porque eu já fui prefeito. Eu me lembro quando discutia o orçamento e a Câmara vinha com uma imposição de querer muito mais emendas do que devia, a gente se sente engessado. Eu falava para o vereador: vai verear, me deixa prefeitar. O executivo sou eu. A população me elegeu para ser o executivo. Você vai verear, vai legislar e traga aqui as proposições que a gente vai fazer elas serem executadas. O que ocorreu ali? O presidente da Câmara, ele com uma personalidade muito forte, ele avançou nessa questão das emendas impositivas. E a emenda impositiva, como o próprio nome diz, ela é obrigada que o governo venha a cumprir ela num determinado tempo. Isso para o Congresso foi muito bom. Por quê? Você acaba sendo, senador e deputado federal, o para-raio dos pedidos. É muito mais fácil o pessoal de Jaraguari, o pessoal de Itacuru, o pessoal lá de Ponta Porã chegar no seu parlamentar do que chegar no presidente Lula, no ministro Haddad, na ministra Simone, e por aí vai. Então, a gente acaba sendo o para-raio dos pedidos. E aquilo que você coloca para ser resolvido, para ser executado, é realmente o que precisa, porque chega as demandas até a gente. Você acabou de me pedir uma demanda aqui que, com certeza, não teria oportunidade de sugerir ela para o presidente Lula.
que é a questão do macroanel rodoviário daqui da nossa capital. Então, mas há que ter um equilíbrio, porque essa questão que você falou é realmente uma realidade. Se não tivesse esse freio de arrumação, nós estamos vivendo num parlamentarismo velado no Brasil. Quase 40% do orçamento da União está na mão do Congresso. Então, precisa realmente ter um equilíbrio nessa história, fazer com que haja um bom senso das partes e que a gente possa avançar nessa questão, colocando as emendas e que elas possam ser pagas e cumpridas pelo governo federal, e não como era antigamente, que deixava isso tudo em cima de uma gaveta e na hora que tinha uma votação importante chamavam o parlamentar lá, falavam, ó, se você votar a favor eu libero, se não, não. Então, isso não pode acontecer, porque do mesmo jeito que a situação tem direito da sua emenda, a oposição também tem. Não é porque o cara é oposição que ele não tem direito de apresentar a sua emenda. Então, esse é um assunto que vai render esse ano, certo? Que vai mudar aí os presidentes, vão mudar os presidentes, corrigindo o português, porque a Câmara vai eleger uma pessoa assim mais calma, que deve ser o Hugo Mota, e o Senado, o Davi Alcolumbre, que tem uma articulação boa nesse sentido para equilibrar essa situação. Falar um pouquinho de política, o deputado. O seu partido, o PSD, foi um dos campeões, né, na eleição de 2024, com a eleição do maior número de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Isso facilita, né, a ampliação do partido extra-voto. Quando eu falo extra-voto, quero dizer na questão das incorporações. Já há, inclusive, uma proposição, uma proposta correndo aí para uma incorporação ao PSDB, que seria importante, principalmente aqui para o Mato Grosso do Sul, foi o estado onde o PSDB melhor se saiu na eleição passada. A sua posição com relação a essas incorporações, o que é melhor para o PSD no estado e no país? Olha, Sérgio, eu como dirigente estadual, dentro de uma paróquia, que é Mato Grosso do Sul, a gente é apenas comunicado do que está acontecendo. Isso, quem resolve são os cardeais de cima. Eu observo uma articulação intensa, até porque é da personalidade dele, do presidente Kassab junto com o PSDB. E tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma história lá atrás. O Kassab, ele é muito próximo do atual presidente do PSDB, que é o ex-governador de Goiás, o Marconi Perillo. O Kassab é muito próximo do governador atual do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Inclusive, lá atrás, nessa última eleição, ele tentou trazer o Eduardo Leite para o PSD, para ele ser candidato a presidente dentro do PSD. Acabou que não conseguiu e o Eduardo Leite acabou saindo a governador do Rio Grande do Sul, e que venceu e é até hoje. O Kassab tem uma admiração pública pelo governador Eduardo Riedel. Ele fala, para quem quiser ouvir, que o governador Eduardo Riedel vai transcender as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Vai ser um nome nacional pela capacidade, pela forma que ele gere a administração, ou seja, é uma pérola que vai brilhar no cenário nacional. E o Kassab tem uma articulação muito boa com a Raquel Lira, que é a outra governadora do PSDB. Agora, uma fusão, Sérgio, você sabe, é complicado. Não é tão simples como a gente possa imaginar. É igual você pegar um ovo caipira na mão esquerda e um ovo normal na mão direita, quebrar os dois e misturar. Vai sair alguma coisa aí diferente do batidão normal. E isso precisa ter desprendimento da parte envolvida na fusão, tanto de um lado quanto do outro. Até mesmo no nome da nova sigla que vai aparecer. Eu me lembro que eu era do PTB, quando o PTB ensaiou uma fusão com o PDT,
que eram os dois trabalhistas, mas ninguém admitia de tirar um pedaço de letra de cada sigla. E aí já começa a confusão aí. Aí tem as questões dos ajustes políticos nos estados, tem estado que é a favor, como é o nosso aqui, tem estado que é contra, como é lá no Amazonas. O senador do PSDB, que é o único que tem ainda lá no Amazonas, é contra essa fusão, porque ele não se dá com as lideranças do PSD lá de Amazonas, não se dá com Omar Aziz, deixando o português claro. O senador Plínio Varela, do PSDB, não se dá com o senador Omar Aziz. Agora, é um probleminha que precisa ser resolvido e o grande contexto todo parece que está pacificado. Agora, se vai acontecer isso ou não, a gente tem que esperar. Eu sou apenas uma peça nesse jogo de xadrez, que estou na mesa jogando, mas que estou atento. Eu tenho que observar, porque uma eleição majoritária, como é a caso de uma eleição de senador, você precisa observar a mexida das pedras, que senão você é engolido no meio desse sistema. E eu já tenho alguma experiência, Sérgio, já disputei 4 eleições majoritárias e mais 4 eleições proporcionais, ao todo 8, que me dá, assim, um know-how de, pelo menos, não ser passado para trás nessas situações. Então, eu estou atento, observando e aguardando o desdobramento, porque eu não tenho muito o que opinar. Eu só acabo sendo informado do que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, essa incorporação para o PSD de Mato Grosso do Sul, e particularmente para uma possível eventual candidatura sua à reeleição, ela termina sendo benéfica, não senador, porque você vai ter, né, pelo É menos a verdade. garantia de que a sua candidatura ao lado da candidatura do Reinaldo Zambuja, ela tem muito mais consistência do ponto de vista eleitoral, né, do ponto de vista partidário, com essa coligação com o PSDB. Então, essa coligação, essa incorporação do PSDB. Então, para o Nelsinho Trade, essa incorporação ela é favorável. É, tem o seu partido, né, que terminou sendo fortalecido também aqui no estado de Mato Grosso do Sul, juntando-se ao PSDB, que foi majoritário nas eleições do ano passado. Eu acho que essa sua preocupação ela seria menor com essa incorporação. Estou certo ou estou errado? Tá certo, Sérgio. Não só essa questão particular da nossa missão que nós vamos ter pela frente, como também, se você olhar para trás, não será nenhuma surpresa se houver essa fusão por aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque a gente apoiou o governador Reinaldo no segundo turno contra o Delcídio, a gente apoiou a reeleição do governador Reinaldo, a gente apoiou a segundo turno do governador Riedel, ou seja, a gente tem uma parceria política, além da parceria administrativa. Então, o PSD, que hoje é comandado pelo senador Nelsinho Trade, vê com muitos bons olhos essa situação. E eu quero te dizer também o seguinte: você sabe como que eu atuo. Eu vou atuar para poder ser não um peso nas costas de quem está costurando tudo isso, mais um fator facilitador a fim de que isso possa ser devidamente encaminhado dentro dos quadros do PSD, porque atrás de uma fusão como essa, o que vem? Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputado estadual, deputado federal. Então, o PSD hoje está pronto, preparado, caso tenha essa fusão, para poder receber essa estrutura toda que o PSDB tem outro. Senador, alguma coisa sobre a rota bioceânica. Como tem sido a atuação de nossa bancada, né, lá no Congresso Nacional, de apoio à rota bioceânica? Parece que tem uma parada, né? Teve, teve
muita atividade, de repente deu uma recuada e tal. Que anda a bioceânica? Está rodando? Tá sim, e não é fácil, Sérgio, é uma obra complexa, porque ela envolve 4 países: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. No Paraguai falta menos de 10% para concluir toda a estrada que corta o Chaco Paraguai. O presidente Santi Penha, da mesma forma que priorizou o presidente Marito, está fazendo o traçado rodoviário 0 quilômetro. Aqui no nosso país, a ponte custeada pela Itaipu está andando com a sua evolução de obras. Temos que adequar a rodovia que encaixa nessa ponte, porque hoje ela é feita para caminhão com um determinado número de peso, de tonelada, e quando vier a rota vai praticamente quintuplicar isso, então precisa ter uma rodovia com segurança. Agora, mais complexo do que tudo isso, Sérgio, inclusive ontem eu estive na Receita Federal, na superintendência aqui do Mato Grosso do Sul, conversando com o superintendente, é o entrosamento das receitas federais de todos esses países. Tem que ter um QR Code, um código na mercadoria que sai daqui e vai atravessar essa rota toda para poder agilizar as liberações nas aduanas. Porque, do contrário, o que de benefício essa rota traz, que é a diminuição dos quilômetros rodados, a diminuição do tempo marítimo que ela acaba oferecendo, vai se perder com a burocracia das aduanas que a gente sabe que acontece. Muitas vezes, a gente que é próximo aqui do Paraguai ou da Bolívia, a gente atravessa do lado de lá. E a gente sabe o que é uma burocracia quando a gente para poder ser fiscalizado, ver se a sua documentação está em ordem. Imagina esse ir e vir de carga. Então, precisa entrosar esse povo todo. Isso nós já começamos a trabalhar e fazer com que isso possa estar pronto exatamente no ano em que vai inaugurar a obra, que é em 2026. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado por sua entrevista ao nosso programa. A gente volta esse ano. Eu quero intensificar essa nossa relação em Via Morena e Congresso Nacional, principalmente o Senado, para que a gente possa, né, passar todas as informações, que são muitas as informações, para o grande público de Mato Grosso do Sul, que tem o maior interesse em acompanhar o trabalho dos nossos senadores e nossos deputados federais. Muito obrigado por sua participação em nosso programa, e a gente vai ficar com o radar ativado nas atividades do Senado, sobretudo na sua participação, que tem sido 100% aprovada pela população, sobretudo nessa questão de mostrar trabalho e resultado do seu trabalho, na sua atividade, em trazer recursos para o Estado de Mato Grosso do Sul, que isso tem, inclusive, mudado a cara de muitos municípios do Estado. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima oportunidade. Sérgio, eu que agradeço, quero parabenizar aí a sua iniciativa de promover sempre essas entrevistas de forma virtual. Isso facilita para quem está do lado de cá trabalhando, gerindo as suas atividades. Parabéns aí à sua equipe que ficou aí organizando para que tudo dê certo. Isso é muito importante. Isso é um fator que nos estimula cada vez mais a poder participar da Via Morena. Eu estou sempre à sua disposição, você sabe disso, não é de agora, e estamos juntos para poder levar as informações certas para os internautas e os seus telespectadores. Feliz 2025, com muita saúde. Valeu, Sérgio. Obrigado, senador. Até a próxima.